ansiedade. E para falar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Milene Scardelato. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Agora me conta uma coisa, a ansiedade é da gente mesmo. Ansiedade é normal, né? Todo mundo tem. Em níveis menores ou em níveis maiores, dependendo da situação, aquele sentimento, aquela sensação aparece, né? E a gente, às vezes, fica incomodado ou sem saber como lidar. Mas é muito comum e todo mundo sente. É difícil não ter. Difícil não ter, sim. É normal ter. É normal ter, na verdade. Então somos todos normais. Sim, sim. Agora me conta uma coisa, tem alguma forma de lidar melhor com a ansiedade? Sim, né? O grande problema da ansiedade é quando o nível dela aumenta muito. E aí, nesses casos, às vezes, a gente não consegue lidar muito bem, né? A gente usa mecanismos de escape, a gente rói a unha, a gente, às vezes, puxa o cabelo, a gente vai um pouco além daquilo do que seria ideal, né? Na verdade, a melhor maneira de lidar com a ansiedade é tentar parar. Respira fundo, analisa a situação, entenda o que está acontecendo e aí se organize para conseguir lidar com aquilo que está acontecendo da melhor maneira, né? Existem problemas, doenças até que são causadas por causa da ansiedade, né? Sim, sim. Quando a ansiedade está num nível muito elevado, às vezes pode causar, né, úlceras, problemas de pele, dores de cabeça muito forte, né? Enxaquecas mesmo, ou muitas outras doenças podem decorrer disso. Ou mesmo transtornos psicológicos, transtorno do pânico, toque, fobias, pode ser ter uma causa inicial a ansiedade em excesso, né? E em que casos você acha que a pessoa precisa procurar ajuda médica, psicológica? Quando chega em que nível, mais ou menos? Como é que ela se sente? Qual que é a orientação nesse caso? Quando a ansiedade passa a incomodar muito o seu dia a dia, né? Então, acende uma luzinha ali para que a gente preste atenção. Pode ser que você esteja precisando de ajuda para lidar com isso, né? Então, se está te prejudicando em alguma área da sua vida, pode ser hora de procurar ajuda. O ideal é tentar manter a paz diante aí dos problemas, das situações, né? Mas nem sempre é fácil. Você orientou que as pessoas parem e pensem. Na hora do estresse pesado, o ideal é isso, meio que tentar sair da situação. Como é que dá para fazer assim? Sim, o ideal é tentar avaliar a situação como um todo, né? O grande problema da ansiedade é que às vezes bloqueia o nosso olhar, né? A gente não consegue sair, fugir daquela situação e acaba usando alguns mecanismos e às vezes até nos prejudicando. Então, o ideal realmente é tentar avaliar, respirar, acalmar, e tentar mesmo lidar de uma outra maneira, né? De uma melhor maneira. Tem um autor norte-americano chamado Eckhart Tolle que escreveu um livro chamado O Poder do Agora. E ele fala que se a gente conseguir ficar no agora, ou seja, se a gente não ficar pensando na frente e nem lembrando do passado, que a gente consegue, de alguma forma, se livrar um pouco da ansiedade, do nível de estresse. Isso ajuda. Ajuda muito a administrar aquilo que está acontecendo no momento, né? O grande problema da ansiedade é isso, é a gente sofrer por antecipação. Às vezes por algo até que nem aconteceu ou nem vai acontecer, na verdade, né? E a ansiedade vai subindo, vai atingindo um nível que fica difícil de lidar. A questão é justamente essa, conseguir lidar com aquilo que realmente está acontecendo. É porque diz que o amanhã não existe ainda, então não adianta a gente ficar tentando antecipar, né? Verdade, então não dá, às vezes cria um monte de situações na cabeça, mas nenhuma é a que vai acontecer de verdade, né? E o passado já foi, não tem como mudar. Exatamente. Então ficando no agora ajuda pelo menos a trabalhar o que está acontecendo e não pensar no depois, é isso? Exatamente. A gente evita de sofrer duas vezes, né? A ansiedade é sofrer por algo que às vezes não aconteceu e que se realmente acontecer, a gente vai sofrer com isso lá na frente. Deixa para sofrer na hora certa, exato, então. Exato. E tem gente que toma até remédio porque tem crises de ansiedade, né? Sim, sim. Quando a ansiedade chega num nível muito alto, às vezes é necessário mesmo recorrer à medicação por questões de saúde, né? Qual que é a sensação para as pessoas saberem, assim, de uma crise de ansiedade? O que ela pode sentir, por exemplo? Sim. Geralmente, em crise de ansiedade, a gente sente palpitação, né? O peito acelerado, mão suando, dores de cabeça, aquela sensação de que algo vai acontecer a qualquer momento, um aperto no peito, uma agonia. Tudo isso são sinais de uma crise de ansiedade, né? Agora, se isso começar a acontecer com frequência, porque de vez em quando pode acontecer, né? Não é tão anormal assim. O grande problema realmente é o nível, né? Quando isso acontece muitas vezes, quando isso prejudica a sua vida, o seu dia a dia, então pode ser hora de procurar ajuda. E apesar de parecer uma coisa banal, né, é importante que as pessoas se conscientizem de que procurar um psicólogo, um psiquiatra não é sinal de que a pessoa está louca, né? Que tem aquele preconceito ainda muito grande, né? Exatamente. É sinal de que talvez precise de algo para melhorar, né? Você precisa de uma ajuda para encontrar uma saída. Então, tanto a psicologia quanto a psiquiatria pode te ajudar nesse sentido, né? De lidar com aquilo que está
te atrapalhando, que você não está conseguindo lidar. Então, vai ser muito útil, vai ser desenvolvimento e qualidade de vida para você, na verdade, né? E o medicamento, normalmente, quando é indicado, é só o psiquiatra, né, que pode indicar. Sim. É importante dizer também que não precisa tomar para a vida toda. Às vezes, vai trabalhando aquilo, né, e vai conseguindo se livrar do medicamento também depois. Sim, sim, justamente. Vai ser nesse momento de crise, ou nesse momento em que a ansiedade está no nível mais elevado, né? E aí, à medida que você vai aprendendo a lidar com isso, saindo desse quadro mais sintomático mesmo, aí o remédio pode ser retirado da sua vida, né? Ou seja, a cabeça fervendo não resolve nada, né? Não, realmente. Que dica você daria, então, para as pessoas que, de repente, no dia a dia mesmo, às vezes começam a ficar meio sufocado por causa do estresse, da ansiedade? O que dá para fazer? Tem, assim, como... Não é uma receita, a gente sabe, porque cada pessoa reage de um jeito, né? Mas o que é que dá para a pessoa, de repente, começar a pensar? Qual a orientação que você daria, assim, claro, de uma forma mais geral, né? De uma maneira mais geral, né? Dos momentos de ansiedade mesmo, no foco, naquele momento de tensão, tenta respirar, tenta se acalmar. Puxar o ar. Sim, soltar respira devagar. E solta. 3, 4, 5 vezes. Conta até 10, né? Canta uma música que você goste. Tenta tirar o foco da situação, problema, e pense em coisas agradáveis. Podem ser dicas nessa situação de crise, né? Mas, de uma maneira geral, para você tentar lidar com a ansiedade, manejar isso, você precisa investir em qualidade de vida, né? Pratique esportes, tenha uma alimentação saudável, dedique tempo para lazer, para família. E aí, de uma maneira geral, você vai desacelerando, né? E essa ansiedade vai ficando um pouco mais estabilizada também. Tem gente, assim, eu brinco, falo que tem a mania de abraçar o mundo, né? Pega muita coisa para fazer e tal. Eu já fiz isso algumas vezes também, né? E isso realmente acaba fazendo com que a vida perca mesmo a qualidade que ela deveria ter, né? Sim, exatamente, né? À medida que a gente vai se organizando melhor e conseguindo depositar tempos e horários para suas diferentes prioridades, parece que a gente consegue lidar melhor, né? Com todas as outras situações. Fica mais leve a vida. Fica mais leve a vida, realmente. E se estiver no trabalho, a gente pode dar uma dica de, sei lá, ir para o banheiro um pouquinho, dar uma respirada, sair daquele ambiente, às vezes está com a chefia, está nervoso. Exatamente, uma ótima dica é essa, né? De tentar fugir, sair um pouquinho daquela situação que está te estressando, que está te elevando o seu nível de ansiedade. Respira, vai no banheiro, toma uma água, depois volta. Às vezes até só de voltar naquele lugar um tempo depois você já consegue pensar em maneiras diferentes de lidar com aquilo que estiver acontecendo, né? Oxigena o cérebro. Sim, sim. Ah, então tá bom, muito obrigada pela sua participação, viu? Você tem Facebook, quem quiser te encontrar? Sim, Milene Scardelato, psicóloga. Então tá jóia. Muito obrigada, viu, pela sua participação.